Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Vieira, sou historiador e museólogo e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a relação entre museus e as comunidades LGBTQIA+. Primeiro, é importante a gente comentar sobre o que são museus. Afinal, nem todas as pessoas estão familiarizadas com esses espaços. De acordo com o Conselho Internacional de Museus, um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Os museus, abertos ao público, acessíveis e inclusíveis, fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Os museus funcionam e comunicam ética profissionalmente, e com a participação das comunidades, proporcionam experiências diversas de educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento. É importante falar que a definição do ícone traz mais um desejo de ser museu do que uma fotografia da realidade, principalmente quando pensamos nos museus brasileiros. Porém, essa definição abrange uma série de termos que são fundamentais para o nosso tema de hoje, como, por exemplo, patrimônio, diversidade, educação e reflexão. Os museus são instrumentos muito poderosos para propiciar discussões educativas relacionadas à diversidade cultural. Sempre partindo de elementos da cultura de uma sociedade, os museus possibilitam que a gente tenha acesso a aspectos de sociedades passadas e atuais de formas muito interessantes. Afinal, os museus conseguem mobilizar objetos, imagens e referências que aproximam e instigam as pessoas. Por conta disso, os museus conseguem trabalhar temas sensíveis de forma transformadora, responsável e prazerosa. Antes da gente continuar falando sobre os museus, porém, qual a importância de falarmos sobre diversidade sexual e de gênero? Ao longo de toda a história da humanidade, há provas da existência de pessoas que se relacionavam com outras do mesmo sexo. Tais relacionamentos se davam por questões sexuais e afetivas, mas também por questões religiosas e políticas. Na Grécia Antiga, por exemplo, foram produzidas inúmeras ilustrações que mostram homens se relacionando entre si. Naquele período, aliás, era comum um homem mais velho se relacionar com um homem mais novo, ao mesmo tempo em que atuava como um mestre, contribuindo para a formação social e intelectual do jovem. No Japão dos anos de 1770, temos registros de atores que encenavam papéis masculinos e femininos e que também trabalhavam como profissionais do sexo em bordéis. Estes profissionais eram chamados de kagema. Já na América do Norte, temos conhecimento sobre a existência de indígenas que praticavam atividades ligadas tanto ao universo feminino quanto ao universo masculino. Por isso, a sua denominação de dois espíritos. Muitas vezes, esses indígenas eram considerados xamãs, possuidores de poder de cura e boa sorte. No território que hoje chamamos de Brasil, há vários registros de comunidades indígenas que possuíam diferentes formas de vivenciar sua sexualidade e sua performance de gênero. Em 1578, o português Gabriel Soares de Souza afirmou que os tupinambás, abre aspas, são muito afeiçoados ao pecado nefando, entre os quais não se tem por afronta, e o que serve de macho se tem por valente, e contam esta bestialidade por proeza, e nas suas aldeias, pelo sertão, há alguns que têm tenda pública a quantos os querem como mulheres públicas. Fecha aspas. Já no início do século XIX, Calvin Martius relatou a existência dos chamados Cudinas, nas populações da etnia Guaicuru. Os Cudinas eram homens castrados, abre aspas, que se vestem como mulheres e se entregam exclusivamente a ocupações femininas, como fiar, tecer, fabricar, etc. Ainda sobre o período inicial da colonização portuguesa, temos registros de dois importantes personagens que moravam por essas terras, Chica Manicongo e Tibira do Maranhão. Chica Manicongo foi uma pessoa negra escravizada
denunciado à Inquisição Portuguesa em 1591, por se negar a se vestir com roupas masculinas e por supostamente fazer parte de uma quadrilha de feiticeiros sodomitas. Sua história foi resgatada pelo estudioso Luiz Motti e vem sendo cada vez mais apropriada pelo movimento de pessoas trans e travestis. Pelos relatos existentes, Chica é considerada como a primeira travesti brasileira não indígena. Já Tibira foi um indígena tupinambá condenado à morte por volta de 1613 e 1614. Sua história foi registrada pelo frade franciscano Yves Devreux, no livro Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos de 1613 e 1614. Segundo indícios apontados por Luiz Motti, Tibira teria sido a primeira vítima de homofobia registrada a partir do início da colonização portuguesa. Mesmo com esse histórico, ainda hoje a comunidade de travestis, transgêneros, lésbicas e gays sofrem muito com o preconceito em várias partes do mundo. No Brasil, os anos de 2018 a 2022 têm sido marcados por uma escalada de violência contra a comunidade LGBTQIA+. Por conta disso, valorizar a diversidade sexual e de gênero é uma atitude fundamental para que a gente possa construir uma sociedade livre da violência praticada contra sexualidades e identidades de gênero dissidentes do padrão heteronormativo. Quando falo em valorizar, penso em explicitar a existência dessas pessoas ao longo de toda a história humana e de compreender suas culturas como dignas de importância. Muitos museus têm se atentado com relação a isso e têm trabalhado diferentes aspectos do que chamamos hoje de cultura LGBTQIA+, em suas ações. Alguns dos primeiros museus ao redor do mundo dedicados exclusivamente à história e à cultura LGBTQIA+, são o Tucson Gay Museum e o Stonial Museum, nos Estados Unidos da América, o Schwolles Museum de Berlim e o Museu da Sexualidade em Salvador. De 2000 para cá, porém, foram criados inúmeros outros, tais como o Museu Ki, na Colômbia, o Museu Travesti do Peru, o GLBT History Museum, em São Francisco, The Unstraight Museum, na Suécia, e o Museu da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo. Vale a pena comentar também sobre museus que não são exclusivos sobre a comunidade LGBTQIA+, mas que desenvolvem projetos sobre essa cultura. Começando por alguns museus de fora do país, talvez a atuação mais interessante seja do Museu Britânico. Além de ter várias peças que revelam a diversidade sexual e de gênero em exposição, o museu possui uma visita guiada por todos esses objetos. A visita se chama Desejo, Amor, Identidade, um tour LGBTQ do Museu Britânico. O museu também é o responsável pela publicação do livro Uma Pequena História Gay, Desejo e Diversidade ao Redor do Mundo. Este livro traz uma breve descrição de uma série de objetos que pertencem ao museu, tais como papiros com poemas de Safo, poeta grega que se tornou símbolo da comunidade lésbica por conta de alguns de seus poemas, a taça de Warren, um objeto greco-romano que possui a representação de dois homens realizando sexo anal, as xilogravuras de Suzuki Harunobu, que trazem cenas de sexo entre um jovem kabuki e seu cliente, e uma gravura de Theodore de Brie, que retrata uma matança de indígenas americanos que foram encontrados com vestes femininas por colonizadores espanhóis. No Brasil, as iniciativas, de forma geral, têm girado em torno da montagem de exposições sobre personagens e processos artísticos. O Museu da República e o Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, produziram a exposição Clovis Bornai, 100 anos, em homenagem ao centenário de seu nascimento. Clovis Bornai foi ator, cantor, pesquisador, professor, organizador de exposições,
criador de bailes de fantasia, agitador cultural e militante do movimento LGBT. Já o Museu da Cidade de São Paulo, além de exposições, realizou uma série de edições do projeto Sarau LGBT, com declamação de poesia, dança, música, performance, entre outras atividades. O Sarau já teve mais de 10 edições desde sua criação. Por fim, não podemos terminar este vídeo sem falar sobre o Museu da Diversidade Sexual. Esse museu está localizado em São Paulo e tem como missão preservar o patrimônio sociopolítico e cultural da comunidade LGBT brasileira, por meio da pesquisa, salvaguarda e comunicação de referências materiais e imateriais, com vista à valorização e visibilidade da diversidade sexual, contribuindo para a educação e promoção da cidadania plena e de uma cultura em direitos humanos. O Museu da Diversidade Sexual é o único museu público brasileiro dedicado exclusivamente à comunidade LGBTQIA+. No mesmo ano em que completou 10 anos, o museu ficou fechado por mais de 120 dias por conta de um processo judicial movido por um deputado conservador e reacionário. Este deputado argumentou que, em época de pandemia, o museu não merecia receber verba do Estado e muito menos ter sua estrutura e suas atividades ampliadas. O deputado também entrou com um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado para fechar definitivamente o museu. A perseguição sofrida pelo Museu da Diversidade Sexual demonstra bem como valorizar a diversidade sexual e de gênero no Brasil é fundamental, pois diariamente ocorrem uma série de violações às existências e aos direitos da comunidade LGBTQIA+. É preciso lutarmos pela criação e manutenção de políticas públicas efetivas e duradouras, que deem conta da promoção da cidadania econômica, social e cultural de travestis, transexuais, lésbicas e gays no Brasil. Os museus necessitam assumir sua responsabilidade nesse processo. Seguimos juntos.